lá e as pessoas aí nesse astral passavam. É impressionante a falta de consciência das pessoas aqui, ó. Mas também caberia a Eletropaulo interditar essa rua aqui, ó. Então, a TVT me concedeu uma câmera e a gente já mandou várias matérias, principalmente aqui de dentro, mostrando qual é a nossa realidade aqui. Em meados da década de 70, a ditadura entra em um gradual e lento processo de encerramento que vai durar mais de 10 anos. Aos poucos, com este esvaziamento, as camadas populares passam a se organizar de forma nunca vista antes no Brasil. No ABC surge o novo sindicalismo. Quando começa a grande greve de 79, o Lula me telefonou na produtora em que eu trabalhava, falando o seguinte: ó, Tapajós, você tem que vir filmar isso daqui, porque isso aqui tá adquirindo proporções que nem nós esperávamos, né? Aí nós acompanhamos a greve durante os primeiros 15 dias. Depois de 15 dias, houve a intervenção no sindicato. E aí ele me pediu, né, para, com o material que a gente já tinha feito, fazer um filme para manter mobilizado os operários durante aqueles 45 dias. E o filme teve um impacto muito grande na manutenção da greve, né? O próprio Lula dizia que em 80 a coisa ia ser bem melhor do que o que tinha acontecido em 79. Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? E foi a partir desse conjunto de material que a gente começou a trabalhar no projeto que veio se transformar posteriormente em linha de montagem. Os dirigentes começam a perceber que é importante a gente ter essas imagens, a gente ter essa história. Estava entrando nas discussões democráticas do Brasil nessa fase, né? E tinha sido um período de ditadura militar onde os meios de comunicação ficaram completamente na mão ou dos censores, numa época, ou depois dos empresários e da autocensura. Não havia outra alternativa senão criar os próprios meios de comunicação, os próprios processos de comunicação, como forma de mobilizar, como forma de conscientizar, como forma de organizar, né, os segmentos das classes subalternas, para pensar criticamente a realidade e também para reivindicar. Que os meios de comunicação tinham claramente uma posição, né, que é uma posição de criminalizar, de dizer que as greves eram baderna e de que precisava era de paz e de trabalho. Não reconheciam como legítimo a ação dos trabalhadores no sentido dos seus direitos. Vários movimentos surgiram, né? Quer dizer, os jornais alternativos, tipo Pasquim Movimentos e outros, os jornais que eram dos partidos clandestinos, jornais de bairro muito apoiados pelos movimentos de igreja, das SEBs, e começaram a surgir também as primeiras experiências de televisão. E com a chegada do videocassete, houve um salto muito interessante para o audiovisual. Então o audiovisual foi visto como um grande aliado nesse processo de organização e de mobilização social. Você tem sindicatos, entidades com seu projeto de vídeo, você tem movimentos sociais, mas né, de associação de moradores, etc., coisas que não têm recursos, vamos dizer assim, fazendo sua própria informação, e tem o produtor independente. Poucos sindicatos se preocupavam com a questão da comunicação, né? Eu lembro que eu fui fazer uma viagem para o exterior, eu comprei uma maquininha para filmar. Acho que era o companheiro Celso Matos que filmava lá no sindicato, sabe? Daí eu gravava uma ocupação do Sem Terra, sei lá, no Mato Grosso, voltava, gravava um momento da campanha salarial do sindicato, campanha salarial de 83, 84. Em seguida, o Lula chegou e falou, eu estava responsável pelo departamento cultural, formação cultural do sindicato,
Então ele propôs falou, olha, por que o sindicato não desenvolve aí alguma coisa, um departamento de vídeo, enfim, para também documentar em vídeo, enfim, as lutas, os movimentos, enfim, que acontecem, enfim, na categoria. De manhã cedo a gente usava o caminhão de som, falava, o pessoal manter-se mobilizado, e no outro dia tinha a tribuna, era um meio de comunicação. E o boca a boca, né? E faziam um jornalzinho em VHS, chamava Jornal da Greve. O que significava o Jornal da Greve? O que tinha acontecido de fato em cada porta de fábrica, em cada local de trabalho ou de greve, um documento, um vídeo que tinha sido filmado e entrevistado cada um que estava participando ali. Gravava assim, nas portas de fábrica na madrugada, editava lá durante o dia no sindicato, nesse esquema de 2 gravadores, exibia à tarde, depois gravava outras partes de fábrica, gravava de novo. Aí quando nós vínhamos para o sindicato à tarde, fazer a reunião de comissão de mobilização, isso era passado no primeiro andar numa TVzinha. A minha imagem é a felicidade dos caras e a energia que saíam do sindicato depois de ver o documentário que a gente tinha feito. Por dia, entre 7 e 9 horas da noite, passava pelo sindicato uns 200 peões. O fato de gravar, de se ver, de ter o reconhecimento, ter voz, e uma voz além do super limitado espaço que era dado pelas televisões, acho que era uma coisa que tinha muita repercussão assim para eles, né? O princípio da TVT começa por aí. O Prêmio Nacional de Educação em 2011 e 2020 anunciado na... O que é a TVT? O que é o canal de televisão para registrar as dificuldades do trabalhador como um todo? A TVT hoje como modelo existe porque a base da categoria dos metalúrgicos decidiu que o projeto de comunicação era importante e que esse projeto de comunicação atendesse, você entendeu, vários segmentos da sociedade. Por quê? Porque ela acredita que a sociedade tem direito a essas informações. Confira os destaques desta edição. O 7º Congresso dos Metalúrgicos do ABC segue com as plenárias temáticas. Hoje, os trabalhadores discutem economia solidária, relações institucionais e política de desenvolvimento regional. Movimentos sociais unidos pelo reconhecimento da Palestina como Estado. Militantes brasileiros viajam para a Palestina em ato de solidariedade. Ela está dentro dos segmentos que luta aí por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, pela democracia. Pelo direito à democracia, à melhoria nas condições de trabalho, ao voto, à terra. Ter um canal para poder transmitir para a sociedade as suas lutas, as suas reivindicações, as suas preocupações, né, as suas propostas para a sociedade, que é registrar a história, mostrar as versões dos movimentos sociais, não só dos metalúrgicos, para a sociedade de uma forma mais ampla. Né? O projeto não seria simplesmente reproduzir o que já havia aí do ponto de vista, digamos, da TV comercial. Aí contratou a Regina Festa para pensar num projeto para captar dinheiro para fazer uma produtora um pouco maior. A Regina tinha o princípio de que os trabalhadores tinham que estar envolvidos dentro desse projeto. Não teria sentido uma TV onde os trabalhadores não conhecessem o processo. Aí alguns militantes começaram a vir e começaram a manusear. Quando eu resolvi pegar uma câmera e sair gravando os movimentos, eu escutei de companheiros, dirigentes, né, dizendo que meu lugar não era ali, sabe? Mas eu já naquela época lá, eu achava que era tão importante
está registrando quanto está organizando os trabalhadores. Quebra aquela lógica de que o meio de comunicação só serve para informar, só serve para conscientizar. Então é um passo qualitativo muito grande quando há essa clareza da necessidade de envolver as pessoas nesse processo de produção para o rádio, para a televisão ou para o jornal, o que seja. Greve geral de 86, se não me engano, nós fizemos a cobertura da greve geral no país inteiro, com participação de vídeo de sindicato, de trabalhadores, ou seja, todo o país nós fizemos cobertura de movimento alternativo, de vídeo super precário que era, mas que a gente defendia que era onde as pessoas tinham voz para falar e se expressar. O que estava muito atrás da TV dos Trabalhadores, na minha cabeça, era isso. Era de fazer produção conjunta, articulação, rede. Como a Rede Globo tem a rede, as suas afiliadas, a gente também teria uma rede, recebendo, não só mandando. É diferente. É a rede de dupla via. Eu acho que o projeto de registro, até que é uma coisa que você pode fazer, né, no movimento social, né, mas ele é um fornecedor de matéria-prima para aquilo que é essencial, que é a realização de trabalhos de intervenção. Né? Você fazer o registro para ficar no registro, né, é um trabalho, eu acho que é transformar o movimento social em museu. Entendeu? Quer dizer, não dá a perspectiva de retorno do processo. Mas permanecia sempre o desafio de, bom, e as imagens, enfim, o que fazer, como veicular. O ministro, na época, disse para nós que não via nenhum problema em ceder uma concessão de TV e de rádio para nós. O ACM era duríssimo, ele era um homem da Globo que tinha manipulado muito a mídia até então, não recebia nada e era ministro das comunicações e tratava o ministério como o direito patronal mesmo do Brasil de fazer o que quisesse. Conseguimos um estudo de viabilidade onde se mostrava, havia assim, tecnicamente a possibilidade de pleitear, enfim, o canal. Naquela famosa noite lá das concessões, isso já estava no gabinete do ministro Antônio Carlos Magalhães, que estava na comunicações, e havia uma expectativa muito grande que a gente pudesse, naquela noite, ter, enfim, a concessão do canal de TV. Entretanto, isso não aconteceu. O nosso sindicato tem tido um esforço muito grande no sentido de aperfeiçoar, de canalizar a comunicação, porque nós achamos que isso é fundamental, até para evitar maus e para garantir as verdadeiras informações que a gente pretende dar, com o objetivo principal da educação dos trabalhadores, da família, do associado e da comunidade como um todo. Nós temos alguns equipamentos de comunicação, que é esse instrumento que o senhor está vendo aí, só que isso aí só filma para a gente mesmo, para a nossa própria história. Quando foi a Constituinte de 88, quer dizer, 86 para 87, né, porque eles foram eleitos em 86 para trabalhar em 87, várias das propostas da Constituinte, elas dependiam, para serem aprovadas, de assinaturas populares. Né? E o Sindicato de São Bernardo encabeçou a assinatura pelo direito à informação. E eu me lembro que os operários iam nas favelas, em portas de fábrica, coletando assinaturas em defesa do direito à informação, em defesa da comunicação como um direito humano e com muita consciência. Nós, no sindicato, tomamos a decisão, com o conjunto da liderança do sindicato, de começar a preparar a campanha presidencial de 89. Para a TVT fazer a campanha, ela deixa de ser um núcleo de vídeo de dentro do sindicato e passa a ser uma empresa que chama Rede de Comunicação dos Trabalhadores, que ela vai para São Paulo, tem vida jurídica própria,
mas a marca fica TVT. O grande desafio é como é que você faz que pessoas vindas, não é, da classe trabalhadora, etc., adquiram uma estética, possam ter uma estética, possam fazer uma boa televisão. O pessoal esteve em Cuba fazendo o curso lá na escola de cinema. Aqui da TVT fui eu e o Josimar, né? Mas de todo o país, nós somos em 15. Você começa a ter uma visão mais profissional das coisas. Você olhar lá, chegar assim, quando eu estive lá, Francis Ford Coppola. Foi na escola, você fica, o Coppola aqui, Coppola cozinhando ali. Então, essa rede de comunicação tinha como objetivo colocar em contato experiências, trabalhadores, comunicação, fluxo de informação, isso entre os diversos movimentos sociais. Mas na campanha de 89, como não tinha ainda o marketing político totalmente definido, como ele está hoje, a gente fez ela com a participação popular. Aqui você vai ver. Povo Repórter, o jornalismo do jeito que o povo gosta. Você vai saber como os banqueiros ganham com a inflação. Isso aplica onde? No overnight. E como o povo perde com a inflação. Com esse leite aí você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? E o Lula fez uma campanha maravilhosa que ficou a campanha do Rede Povo. Fez a música Lula lá, então assim, o jingle ficou bem na cabeça das pessoas. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá. Mas aí nos anos 90, aí o núcleo que ficou aqui dentro, a TVT ficou nos metalúrgicos, começa a fazer um trabalho chamado Jornal dos Trabalhadores. O Brasil sempre foi um país rico com riqueza, beleza, fauna e flora. Nunca o povo foi tão triste como agora. Nunca esteve tão à beira do abismo. O que move o país é o cinismo, é o furto, é a mentira, é a dor. A miséria, cenas fortes de horror, é um palco de tragédia a cada ato. A comunicação é uma preocupação do sindicato. E esse caminhão é do trabalhador. Nesse momento, o sindicato cria condições para que a TV dos Trabalhadores possa vir até os trabalhadores na porta de fábrica, devolvendo em forma de um espelho a sua própria imagem, a imagem da sua luta. Um caminhãozinho baú que foi equipado com 2 telões e equipamento no seu interior e que ia para os bairros para devolver, na verdade, a imagem, né, do que havia, dos registros que se fazia em relação aos movimentos e dar voz também às pessoas que podiam falar e, enfim, se ver na tela. E foi um primeiro, digamos assim, um primeiro movimento assim de fazer com que essas imagens pudessem ser veiculadas. Agora não é só a tribuna metalúrgica que você encontra de manhã cedinho na porta da fábrica, não. Agora tem a tribuna metalúrgica, que é a informação escrita, e a TV dos Trabalhadores com telão. A gente não conseguiu ser criativo a ponto de dar um formato que nós entendêssemos que era o formato mais propício para aquele projeto, tá certo? Nós não conseguimos, nós fizemos com a nossa cara, mas fizemos um padrão que estava dado em qualquer outro telejornal. Essa foi assim, a primeira experiência de colocar um programa no ar, um programa da TVT, durante todo o ano de 93, veiculado pela TV Record, aos domingos, às 8 horas da manhã, um programa de 1 hora. Era uma equipe grande, né? Nós tínhamos 3, 4 repórteres que viajavam o Brasil inteiro e era um programa, era uma revista eletrônica muito bem feita. Existe uma posição no Brasil, não só da Veja como dos militares, de que é muita terra para pouco índio. Então não se pode demarcar a terra dos índios. Como é que você vê isso? Realmente isso aí era para estragar exatamente o movimento indígena e também o movimento sobre a natureza, no caso. Aí fomos obrigados a parar com o projeto, isso mais ou menos em 94. Foi a época que houve uma crise muito grande no sindicato por conta do neoliberalismo e da demissão, quer dizer, nós tínhamos 215 mil metalúrgicos aqui. Eu sei que no final do processo hoje são 120, para você ter uma ideia. Foram praticamente mais de 90 mil empregos suprimidos na região. Algumas pessoas, inclusive dirigente ou não, sabe, falava em fechar. Eu sei o quanto que eu discuti com várias pessoas aí
para a gente manter, sabe, segurar a TV. A TVT produziu o telecurso sindical, depois o telecurso popular, telecurso da cidadania. E nós produzimos as primeiras caravanas, a TVT cobriu na íntegra, sozinha. Nós somos pessoal que só vivemos morrendo de fome. Nós somos um povo mais discriminado, nós somos um povo marginalizado que vocês podem imaginar. Aí fizemos um programa semanal para a Prefeitura de Santo André, fizemos outro contrato de prestação com Diadema, e a TVT começou a ter fluxo de produção de novo. A partir de 2004, fizemos a ABCD em Revista, que a gente implantou. Nós levantamos o programa TV CUT. Em 2005, o Repercute, que aí nós trouxemos aqui para a TVT. E o Lula ganhou, assumiu em 2003, o pessoal de novo foi lá e pediu a concessão. Até chegar em 2005, em que nós tivemos a primeira concessão e a outorga final em 2009. Seja como presidente da República, seja como ex-dirigente sindical, seja como metalúrgico ou apenas como um cidadão brasileiro, eu estou feliz porque nós subimos mais um degrau da conquista da democracia do nosso país. Parabéns! Hoje, a geradora da TVT, que está localizada em Mogi das Cruzes, possui um acordo comercial com a emissora NGT para distribuição em 11 estados. Além disso, a Rede dos Trabalhadores tem 2 concessões de rádios educativas, uma em São Vicente e a outra também em Mogi. O outro canal em São Caetano aguarda 2 anos os trâmites do Congresso Nacional para ser liberado. O desafio é pensar justamente em programas, em projetos, em condições para que esse processo de formação para a televisão seja contínuo e que também se abra espaço na televisão para a participação social, para a participação dos trabalhadores e de forma a uma intervenção direta, uma intervenção ao vivo ou ceder espaços de programação para determinadas organizações. Eu acho que é uma base que a gente pode crescer, né, na questão da democracia da comunicação. Todo mundo tem direito de vir numa TV, numa rádio, você entendeu? E falar o que pensa da vida, quais são as necessidades, a demanda de determinado segmento social, quais são as dificuldades. A gente faz aqui o trabalhador repórter, que a gente chama. Surgiu uma oportunidade lá de tirar 9 pessoas, diretores do Sindicato Metalúrgico do ABC, para fazer esse trabalho. Ele já mandou 31 matérias para a gente nesse um ano. Aqui no Jardim Monte Verde, onde deu início às obras daqui da reurbanização aqui do bairro. É um trabalho bem aguardado pela comunidade aqui. E eu vou ver aqui como é um morador, o Eduardo. Eduardo, finalmente a obra deram início aqui, né? Que nem você falou, né, meu? Finalmente. Graças a Deus, né? Mas o fruto não é só da comunidade, da associação, é de toda a população. Todos nós, né? Fizeram vários abaixo-assinados e isso faz com que as autoridades olhem por essa comunidade aqui. Eu acho que a TVT tem que fazer programas, né, de conteúdo e que ajude os movimentos sociais e dê voz aos movimentos sociais para que as reivindicações deles que tenham visibilidade. Fazer TV no Brasil, os custos são proibitivos, né? Mesmo assim, o que a gente faz hoje para produzir 1h30 de conteúdo inédito diário em média é o que talvez uma dessas grandes emissoras gastem para fazer uma pílula de 30 segundos. Né? Mas mesmo assim é muito dinheiro para um lugar que não pode ter publicidade, né? Ele pode ter apoio cultural, né? E que é mantido apenas por sindicato. Atualmente, a TVT produz um jornal diário e 5 programas semanais. O seu jornal é transmitido ao vivo e tem duração de 30 minutos. O Memória e Contexto, Melhor e Mais Justo, ABCD em Revista, Bom para Todos e Clique Ligue são programas que pautam a questão da cidadania e trazem reflexões sobre assuntos do cotidiano. Agricultura familiar. Isso é uma coisa super importante. Inclusive, mantém aqui o nosso mercado. A TVT é a resposta de um sonho? A TVT é a resposta de um sonho, mas a sociedade não está acompanhando o que foi feito.
Qual é o potencial, o que poderia ser feito a partir de agora? Eu acho que esse projeto inicial da TVT, pelo menos que estava muitas vezes na nossa cabeça, era um projeto de articulação e não apenas um projeto de produção. E eu acho que hoje em dia fazer televisão sem articulação é quase que um suicídio. A estrutura, o sistema de comunicação desse país, ele foi construído para ser assim, para ser monopolizado por pequenos grupos. Falta no Brasil discussão sobre o direito à comunicação ainda, os vários usos da internet no plano social, o que está sendo feito, o que está sendo discutido com a entrada da TV digital, qual o potencial desses canais de televisão, como fazer produções coletivas. A TVT vai ser uma televisão aberta, porque a digitalização permite isso. O que vem vindo aí pela frente? Ninguém discute nada. E a TVT não está discutindo a legislação sentada junto com todas essas pessoas. E ainda hoje talvez, o projeto mais consistente dos trabalhadores que existe. Então, não é no Ministério da Cultura que é chamada regularmente, você tem a Associação dos Produtores Independentes, tem muitas vezes, e nem sempre eu encontro a TVT. De vez em quando tem alguém da TVT, mas não com a posição de destaque que merecia ter, que merece ter. Então, assim, hoje a gente está com a emissora, mas ainda é só um passo. A gente sonha em ser uma rede nacional. Aí a gente vai dar outro passo, assim vai indo. Então, a utopia, ela continua viva. A TVT, ela tem 25 anos, mas ela está começando agora. Quanto mais esses canais surgirem, melhor, porque são novas vozes que participam do debate público, que participam da circulação da informação, né, sem pensar numa unanimidade, mas eu acho que sempre que há um tipo de canal como este, como outros canais comunitários, com todos os limites, com todos os problemas que tem, eu acho que são vozes diferenciadas, né, para se romper até certo ponto o oligopólio da palavra, né? Então são as classes trabalhadoras podendo se manifestar ou interpretar um acontecimento à luz de outra visão. Então acho que esse debate é fundamental na democracia. Eu dediquei metade da minha vida, né, em função disso, né? E hoje eu estou vendo que hoje está dando frutos, né? Então aquele rompimento que teve em 78, 79 e 80, por uma questão de você estar conquistando a cidadania, isso você não aprende em banco escolar nenhum, sabe? Não tem professor de sociologia ou de história que vá te ensinar que o seu direito à cidadania tem que ser feito dessa forma, não. Então o negócio foi conquistado. Aí você vai carregando, sabe, com a militância sindical, de estar conquistando o direito, de estar conquistando a cidadania. Eu posso falar, eu posso votar, eu posso criticar, eu quero liberdade. Isso vai carregar a gente até morrer.